E aí, beleza? Meu nome é Gabriel Polo, sou técnico em paisagismo e hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante, que é a sustentabilidade. Eu não vou entrar muito a fundo nesse assunto, porque senão a gente demoraria, 3 anos para falar sobre isso e não falaria sobre tudo. Mas eu vou tentar pelo menos, fazer com que vocês entendam mais ou menos a importância desse assunto e a importância da nossa conscientização sobre isso. Beleza? Para introduzir, a gente tem que entender o conceito de sustentabilidade. O que é algo sustentável? É algo que se mantém, que se sustenta, por si só. Por exemplo, algo renovável, uma fonte renovável. Por exemplo, o ciclo da água. É um ciclo renovável? É. De certa maneira, sim. Apesar de ter algumas perdas, que a gente ingere essa água, de certa forma, um ciclo. Ela cai, a gente consome, ela evapora e ela volta pro meio. Tá, beleza, você tá falando tudo isso, mas o que tem a ver sustentabilidade com paisagismo? Tudo. Por quê? Bom, partindo do princípio que a gente é paisagista, a gente não lida apenas com paisagens, a gente não precisa necessariamente só fazer obras de arte que poderiam virar um quadro, certo? A gente tem que preocupar, em primeiro lugar, com o solo, em segundo lugar, com as espécies que a gente vai utilizar no ambiente. Por último, menos importante, na verdade, acaba se tornando mais importante, a gente acaba invertendo essa pirâmide, é a estética. Por que o solo tem que vir primeiro? Por causa de um fator extremamente importante chamado erosão. O que é erosão? A erosão nada mais é do que quando o solo ele perde os seus nutrientes, seus componentes principais, além de ficar pobre, certo? Ele vai se sedimentando, como se fosse abrindo crateras. Isso é horrível. Por quê? Porque além de você deixar o solo desnutrido, ainda corre o perigo dos rios se assorearem. Ou seja, por exemplo, a água do rio tá aqui e aqui tá o fundo dele. Assoreamento é quando esse fundo, por esses sedimentos da terra, que vieram, ele levanta um pouquinho. Ou seja, o rio assoreou, ele está assoreando. O fundo dele está subindo, ele está ficando mais raso. Consequentemente, quando uma chuva forte cai, o rio transborda, alagando, causando tragédias, enfim. Todas essas coisas que a gente tem visto esse começo de ano. Aqui em Minas, em São Paulo. Aqui em Minas, eu sou de São Paulo, não aqui em Minas, enfim. Então, a gente precisa primeiro cuidar do solo, tornar o solo um pouco mais sustentável. Como a gente vai fazer isso? Procurando utilizar o solo do local, evitar trazer solo de fora. Então, por exemplo, se a gente for fazer um jardim externo, gramado, palmeiras, frutíferas, enfim, qualquer coisa, beleza, vamos fazer um jardim externo, vamos. A gente normalmente traz terra de fora. Evitar fazer isso, claro, às vezes é necessário, mas evitar. Por quê? Porque a planta precisa entender que ali vai ser um novo habitat. A planta ela precisa enraizar naquele solo, para aquele solo não ficar deficiente. Se você trouxer terra nova, material novo, a raiz da planta vai entender que é aquele outro tipo de solo que você não está incorporando, que seria o solo original, é uma barreira. Então ela, em vez de fazer isso daqui, ela vai começar a fazer isso daqui. Ela não vai entender aquilo ali como um solo bom para ela. Por isso que é bom você incorporar ali com um pouco da terra original. A planta entender que aquilo lá é um solo que ela precisa... Aquilo não é um solo e ela precisa enraizar. Outro ponto que eu abordei aqui com vocês é a escolha da espécie. Por que a escolha da espécie? Bom, no Brasil, a gente é um dos países que mais tem mata preservada. São cerca de 41%, se eu não me engano, de mata preservada. E a gente tem alguns biomas, se eu não me engano são 5, eu não vou me lembrar agora de cor, mas qualquer coisa eu coloco na edição. Um dos maiores, o bioma do Amazonas, e o da Mata Atlântica, praticamente beira todo o litoral brasileiro. Tem um documentário muito bom, que eu vou deixar o nome na descrição, tá? Eu prometo que vou tentar lembrar, prometo, me cobrem, que fala justamente sobre isso, a importância das matas. Mostra um pouco mais lá do Amazonas, mas se aplica para todo mundo, na verdade. São os rio voadores. Sem vegetação nativa, diminui a incidência de rio voadores. Por exemplo, é quando justamente a água tá no rio, a água tá no chão, tá no solo, a água evapora, condensa, e esse condensar vira nuvem. Vem um vento, leva a nuvem para outro lugar, que seria para onde precisa chover. Chove, volta. E o que tá acontecendo hoje em dia? Por conta do desmatamento, por conta de tudo isso, o ciclo está se quebrando, ou seja, essa fonte está deixando de ser renovável e consequentemente sustentável. Por isso que a água do mundo vai acabar, justamente nesse ciclo que está sendo interrompido. Voltando para a linha principal, porque a gente precisa tomar cuidado com a escolha das espécies, porque existem espécies invasoras, existem espécies que são exóticas, são quase a mesma coisa, tem as nativas. Lógico, a gente tem que procurar trabalhar com um bioma ou de transição ou local, um bioma local. Então se for São Paulo, provavelmente vai ser Mata Atlântica com
algum de transição, tem que procurar trabalhar com nativas. Por quê? Além de a gente estar ajudando a esse ecossistema voltar a funcionar da forma correta, a gente está ajudando também fauna e flora. Quantas vezes você não viu algum passarinho procurando comida? Enfim, um monte de coisa acontece de ruim e a gente às vezes nem percebe, nem se dá conta. E a gente poderia ajudar simplesmente plantando uma árvore nativa no nosso quintal, entre aspas, nossa pé do prédio, nossa porta de casa, enfim. Isso já ajudaria bastante já nosso ecossistema. E o que a gente pode fazer para ajudar? Claro que não vai salvar o mundo de uma hora para outra, mas vai minimizar um pouquinho os impactos, já que a gente mora na cidade toda cinza, né, sem espaço de chão, de terra mesmo, tudo asfaltado, tudo concretado. Qual que é a minha sugestão? Eu acho que eu até gravei já um vídeo sobre isso, é fazer telhados verdes, jardinar o máximo possível de áreas livres com espécies nativas. Tá? Não adianta querer colocar coisa de fora porque não é o suficiente. Pensa um pouquinho sobre isso, pensa qual que pode ser a sua ajuda, seja compartilhando esse vídeo, entendendo um pouco mais sobre esse processo esses ciclos todos, sobre sedimento do solo, sobre assoreamento de rio, os ciclos que tem, pesquisando um pouco mais sobre quais plantas nativas a gente tem, porque tenho certeza que a quantidade de planta que a gente tem no nosso Brasil é capaz e tem estética tão boa quanto as importadas que a gente gosta tanto de usar. Certo? Espero que tenha gostado do vídeo, se inscreva no canal, compartilha, que é muito importante esse vídeo, um vídeo extremamente importante. Não tá tão completo, obviamente,